E já vou começar dessa forma, ó. Tô com a garrafinha aqui do lado, porque tá quente hoje, então tem que se hidratar. Eu sei que vocês gostam muito das histórias da Lia Bracho e eu também sou uma das pessoas que gosto. Sabe, tem pessoas tipo que ela conta as histórias dela e você fica meio que fascinado, ouvindo. Eu amo assistir os vídeos dela enquanto estou almoçando ou enquanto estou tomando café. Muito interessante. Ela é um tipo de pessoa que você passaria a hora ouvindo as histórias dela e seria muito bacana. Então vamos ver qual é essa história aí que ela já colocou um título que quase em São Paulo. Seguinte, olha, eu sei que o meu canal, eu sempre gostei de trazer mais humor para cá e vou continuar Vamos trazendo até para vocês pular. aqui agora, mas que minhas amigas sabem, já contei essa história aqui para muitas amigas minhas. Né? Na época virou um segredo entre eu e a minha amiga que faleceu, a Samantha, até porque envolvia um problema aí que depois eu vou explicar para você. Então a gente não podia nem falar, porque ela podia até ser acusada por uma coisa que ela não fez, né? Agora vamos ver aqui. Eu tenho meu Bluetooth, que eu tenho que sempre estar olhando aqui, tá tudo bonitinho. Mas vamos escutar um pouquinho dessa história. Ela jurou para mim que não tinha sido ela, mas eu não sei, né? Eu não sei. Não sei se ela não quis me assustar, mas vou explicar. Olha, também não gosto muito de falar sobre a minha época na prostituição, por quê? Porque me dá um pouco de vergonha, pelo fato de que eu sei que eu tenho potencial para muitas outras coisas, que nós, mulheres trans, temos esse potencial e que não é justo a sociedade nos empurrar a isso, né? Por isso que eu tenho raiva de quando as pessoas falam que é vida fácil. Não é vida fácil. Você que nunca trabalhou, enfrentou as esquinas, deve achar que é muito simples estar ali e ganhar 50, 100, 200 reais, 300 reais em 2 horas, 4 horas, mas não é tão simples assim não. Eu vou contar para vocês uma história que realmente. O pessoal normalmente fala, nossa, essa vida aí é uma vida muito fácil, mas como ela falou, imagina você, principalmente, tem um lugar aqui na Barra Funda, eu moro em São Paulo, que fica próximo, fica bem próximo da estação Barra Funda, que é uma rua que tem alguns motéis do lado, tem um posto, e que tem umas meninas que trabalham, meninas trans que trabalham na noite. Imagina, elas passam ali à noite, tem vezes que chega à tarde, tipo, ainda o sol tá se pondo, e sai de lá 2, 3, 4 horas da manhã, já vi meninas saindo 5 horas da manhã, e você tem que ficar lá em pé, e você tem que se destacar, alguém tem que te ver, você tem que se mostrar o tempo todo. Então, assim, só realmente quem já teve essa experiência pode dizer, e se uma pessoa dessa, falando dessa forma, tivesse uma experiência passando uma semana trabalhando dessa forma, eu tenho certeza que mudaria a opinião. Como muitas pessoas falam, Lia, tua vida daria um filme, uma série para Netflix, muitas pessoas me dizem, e eu até concordo, porque hoje em dia, analisando as coisas que eu passei, eu acho que daria sim uma série legal, e só que eu não sei se eu teria coragem de interpretar o personagem e reviver tudo aquilo. Mas olha, o que eu vou contar para vocês hoje aqui é uma história bem incrível, né? Que é uma coisa mesmo de Deus, né? Que vocês vão ficar assim chocados. Tenho certeza, muita gente vai ficar assim flipada, né? Com isso. Mas é o que aconteceu na época. Olha, em São Paulo mandaram me assassinar 2 vezes. Nas 2 vezes eu escapei. Milagre. Coisas inexplicáveis, né? Eu já contei essa história para algumas amigas minhas, no grupo, em todo canto, e hoje eu vou ter coragem de contar para vocês aqui. Então, é bem impressionante. Eu estava na rua, um dia antes de acontecer isso, eu tinha pintado meu cabelo de loiro. Pintei com aquele L'Oreal, não sei o que, uma tinta, não fiz coloração, ficou uma amarela, uma coisa horrorosa. Pintei a sobrancelha, apaguei minha sobrancelha, ficou horrível. Fiquei parecendo uma barata descascada. Mas eu estava achando bonito e tal, estava me acostumando com a situação. No primeiro dia que eu desci pra rua, eu tô lá na esquina trabalhando, era mais ou menos umas 9 horas da Eu lembro dessa história. Ela já contou alguma vez no canal dela e eu já assisti. Então eu lembro mais ou menos o que foi. noite, 10 horas. Eu não sei se era um sábado ou um domingo, mas era entre esses dois, sábado ou domingo. Tudo bem, eu tava lá, chega um motoqueiro para a moto. Aí, claro, um homem bonitão, moreno bonito, aí eu disse, nossa, que delícia e tal. Né, pra fechar com chave de ouro.
Aí a gente começa a conversar, e aí rola um papo gostoso, né? Ele na moto, eu fico, e os carros passando, os carros querendo. Quando eu percebi que ele não ia querer um programa, mas eu vi que ele era tão bonito que eu pensei, não, eu vou para casa com ele, e, né? E na ida a gente faz alguma coisinha, porque ele era bonitão, homem. E os carros passando, tinha até um cliente meu que passava, rodava, 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 acho que esperando o cara ir embora e o cara não ia. Eu sei que resultou que eu tava conversando com ele, aí ele pegou, depois de muitas risadas, ele perguntou, você é baiana? Eu digo, não, sou de Fortaleza. Ele, nossa, não parece de Fortaleza e tal. E aí a gente conversa vai, conversa vem, ele falou assim, olha, eu vou ser sincero contigo, eu vim aqui para apagar. Realmente a Lia tem um sotaque de baiano, tipo, baiano de Salvador, que o pessoal que mora em Salvador realmente tem bastante sotaque. Então, pode ser que os baianos e o pessoal de onde ela veio tenham um sotaque parecido. Uma pessoa, uma companheira tua, aí quando ele falou apagar, eu entendi pagar, né, por conta do barulho dos carros. Aí eu já fiquei enciumada, eu digo, nossa, ele vem pagar para outra e não para mim, então por que ele tá conversando comigo? Aí eu digo, como assim pagar para outra? Aí eu pensei que você tinha gostado de mim, rapaz. Aí eu peguei na barriga dele brincando. Aí ele, não, eu vim apagar. Aí eu apagar? Matar, gata, matar uma pessoa aqui. Aí eu disse, não, tu não tem cara de ser tão ruim assim. Aí brinquei com ele, peguei na barriga dele de novo, fiz assim, né, como fazendo cosquinha. E aí ele disse assim, não, eu vim, ó, porque tem uma menina aqui, uma companheira tua aqui que trabalha contigo, que ela dizem que rouba, quebra os carros, puxa chave e tal e tal. E ela, eu digo, mas como é ela? Baixinha, cabelo preto e tal e tal, curtinho e tal, usa calça. Quando ele falou isso, ele falava minhas características todas. Só que eu nunca fiz mal pra ninguém ali, nunca roubei ninguém. Sei, no momento eu não estava acreditando que era verdade. Ó, e por isso que além de trabalhar nessas ruas, ter tudo aquilo que a gente já sabe, né? Você fica lá em, levantado em pé, horas, e você sai com várias pessoas diferentes, que têm energias diferentes. Você ainda passa por essas situações, que tem algumas colegas, entre aspas, sua de trabalho, que pode encanar com você em algum momento e pode mandar uma dessas pessoas para fazer alguma coisa do tipo. Ela teve bastante sorte, mas tem muitas meninas que, inclusive, aparece reportagem no outro dia de que o cara vai lá e faz o que esse moço ia fazer com ela, mas só que não fez, e que dá certo. O bom é que o dela, é, por algum motivo, ela conseguiu se safar. Aquilo, tanto que eu duvidei várias vezes até que ele me mostrou o revólver. Quando ele me mostrou o revólver e colocou minha mão em cima, aí deu aquele frio que veio da ponta do meu dedo até aqui no meio da minha cabeça e aquele gelo. Senti um gelo. Acho que quem passou por situação de muito perigo sabe o que eu tô falando. Eu senti um frio no meio da minha barriga, aquela sensação de estar em perigo de vida. E aí ele pegou e eu disse assim, como é o nome dessa menina que faz isso aqui? Porque nessa zona que eu tô aqui, eu não lembro de ninguém quebrando carro nem nada. Eu acho que isso acontece mais lá para baixo, né? Aí ele puxou um cartão, que era tipo um cartão de táxi, não sei o que era aquilo, era um panfletozinho. Puxou, olhou, tá aqui, ó. Aí quando eu olhei, lia meu nome. Aí não sei o que me deu na hora, que eu disse assim, sou eu. Aí ele, não, não é você não Tá disser. vendo? Por isso que eu digo que a gente, ser humano, a gente pode até falar, em uma situação como essa, ou seja, qualquer outra situação assim que a nossa adrenalina vai a mil, a gente fala, eu reagiria de uma forma ou de outra, mas tipo a pessoa falando, não, eu vim apagar fulana de tal, deu as características e falou o nome dela. E ela, tipo, de maneira espontânea, soltou, sou eu, tá vendo? A gente, nós seres humanos, dependendo da situação, pode agir de um jeito inimaginável. Loura, tá dizendo que é morena, a menina falou que ela é morena e tal e tal. Eu digo, pintei meu cabelo ontem à noite. Comecei a dar explicação, coisa meio que. Eu tava tão perdida que eu comecei a falar coisas que não tinha sentido. Eu comecei a falar da tinta de cabelo, que eu tinha pintado meu cabelo, que não tinha dado certo, que ficou feio e tal. Comecei a ficar perdida, sabe? Assim, como que, eu não sei explicar pra vocês, como uma pessoa meio confusa, sabe? Acho que pelo medo, né? Aí ele pegou assim, tu pintou teu cabelo, mas mesmo assim eu acho que isso é mentira, não pode ser, porque ela disse que ela é branquinha do cabelo preto e você é loura, não sei o que, não sei o que. E eu digo, olha, eu pintei meu cabelo ontem. Aí a minha amiga chega lá na esquina e com o ursinho dela, que ela andava com um ursinho, que era uma bolsa em forma de ursinho, né, a Ticiane. Aí a Ticiane, e aí, corpão? Aí, menina, quando ela fala isso, ele disse, nossa, é Tá toda montada com a maquiagem bem drag, bem forte. você mesmo. Te chamou de Lia, não foi a menina. Eu digo, claro, tô te falando que sou eu.
Aí eu já tinha falado pra ele que eu tava querendo ir embora. Porque isso não foi quando eu cheguei na rua, foi depois que eu já tinha feito uns clientes. E eu falei pra ele que eu tava querendo ir embora já pra fechar com ele, né? Fechar com chaves de ouro, ir pro hotel e tal. Ou no meio do caminho mesmo a gente parar no matinho pra fazer umas coisinhas. E aí, minha filha, ele pegou e disse: Tu tava indo embora, né? Aí, ele, nossa, cara, tu mesmo e tal, não acredito que eu vou ter que fazer isso contigo. Eu não sei, porque tu é tão boa pessoa, parece ser tão simpática e tal e tal. Eu digo: Pois aí, eu tô agora mesmo trabalhando pra mandar dinheiro pra minha mãe pra reformar lá a casa, viu? Falei pra ele assim, aí ele: Pois é, cara, e o assassino nunca pode olhar no olho da vítima. Aí ele fala o seguinte: sobe aí na moto. Aí eu subi nessa moto, gente, fazia um frio, tava frio. Vocês subiriam nessa moto? É porque assim, tipo, pelo que eu entendi, ela meio que sentiu que ele não ia fazer isso. Mas depende muito, né? A gente talvez tem uma impressão e na verdade acontece outra coisa. Nessa época. E eu não sabia se eu tremia, meu dente batia assim, ó. Mas eu não sabia se batia de frio ou se era de nervoso. Eram os dois. Aí eu me agarrei com a barriga dele. E agarrada com a barriga dele, eu fiquei com a mão bem em cima do revólver, mas por cima da jaqueta. E eu senti aquela coisa dura, sabe? E eu pensava tanta coisa. Aí eu pensava, não, mas ele não vai fazer isso comigo. Não é possível que ele vai fazer isso comigo e tal. E aí eu comecei a cochichar no ouvido dele assim, mas tu vai fazer o que comigo? Mas tu vai fazer o que comigo? Ele, calma, gata. Aí a gente pegou a Avenida dos Estados, né? A Avenida dos Estados. Essa é corajosa. E a gente foi para casa. Aí quando chegou na porta da minha casa, que eu desci, né, da moto, aí ele disse assim, me dá tem um café não, um chá pra me oferecer, alguma coisa quente, que eu tô com frio. Aí eu peguei e fiquei com medo de dar as costas e ele atirar em mim. Aí eu fui andando para trás. Tipo igual cena de filme, sabe? Quando eu já vi algumas cenas de filme que, tipo assim, no caso, o vilão pede para que a pessoa vire e vá embora e não olhe para trás. E aí, nesse momento, quando a pessoa tá correndo, sem olhar para trás, o vilão vai lá e Aí ele, calma que se eu tivesse que te matar, eu já tinha feito. Então fica tranquila. E eu tremia tanto, gente. Eu cheguei no quarto da Samantha, eu bati na porta da Samantha, a Samantha tava até com o namorado dela. Aí um fica dela lá. Eu disse, Samantha, vem cá, Samantha, é uma coisa urgente, Samantha. Ela, Lia, mulher, o que foi, mulher? Que ela falava cansada. Aí a gente, Samantha, tu não sabe o que aconteceu, Samantha. Uma bicha, não sei de onde, de Mauá, mandou esse cara vir me matar. E ela, Lia, isso é mentira, mulher. Tu acha que esse homem tivesse vindo pra te matar? Ele tinha te trazido pra casa? E eu, Samantha, mas é porque a gente conversou, ele pegou amizade comigo, ele gostou de mim, Samantha. Mas ele veio, Samantha, pra falar com ele, Samantha, por favor. E a Samantha, tá bom, eu vou falar com ele. Aí a Samantha desceu, fui lá fora e ficou assim, eu olhando lá da janela. A Samantha assim, e ele conversando com a Samantha. Aí a Samantha entra com raiva, a Samantha entra com ódio. Aí a Samantha vai lá em cima, ali, eu vou bem ali, vestiu o short dela, botou aquele casacão de frio, pegou uma corrente que ela tem na bolsa. Lia, eu vou bem ali com ele. Aí eu fui lá fora, eu digo, Samantha, tu vai pra onde, Samantha? Eu vou bem ali resolver o problema com ele, já sei quem foi. tá vendo? Dependendo do lugar onde você tá, sempre vai ter essas pessoas, tipo, igual, provavelmente foi alguma outra menina, por alguma coisa que aconteceu que mandou esse rapaz pra fazer isso com a Lia, mas também tem muitas meninas boas, tipo essa amiga dela, pelo visto já foi, né? Já partiu dessa pra melhor, e que é uma pessoa boa, que a Lia podia contar, e de alguma forma ajudou ela. Então, sempre, em qualquer lugar onde você está, sempre vai ter esses dois tipos de pessoa. Aí a Samantha foi com esse homem. E aí, menina, não sei o que aconteceu, só sei que ela disse que deu na bicha lá na casa, disse pra ela que se acontecesse qualquer coisa comigo, porque ela deu 250 pra esse cara fazer isso, e ia dar mais 250 pra esse cara quando ele terminasse de fazer o trabalho. E aí a Samantha quebrou lá as coisas dela, deu nela, deu na bicha que mentiu, porque tinha sido uma bicha da casa dela, que até hoje eu nem sei quem é essa bicha. E deu nessa bicha, deu na cara dela, fez mal fuzuê. E depois ela voltou com o cara na moto, com esse mesmo cara que fez isso, Samantha de moto. E eu disse, Samantha, tu fez. Nossa, Samantha é meu, viu, brincando com ela. E ela, não quero esse homem, não, Lia, tu é louca, Lia. O menino tá lá em cima esperando, quebrou a bicha toda no pau. Aí tudo bem. Aí o cara pediu pra falar comigo, eu fui lá fora falar com ele, agradeci, né? Aí ele queria sair comigo, menina. E eu já tava com o meu nervo que eu já. Eu não sabia, né, o que fazer. Porque o cara era bonito, mas era um criminoso. E eu não sabia o que fazer.
Eu só sei que eu peguei assim, olha, eu não tô com ânimo pra nada, eu tô muito nervosa, tá me dando dor de barriga, tá me dando estresse, tá me dando nervoso, não sei se essa bicha vai voltar a fazer isso. Ele, calma que ela não vai fazer não, porque a tua amiga resolveu com ela lá dentro, deu nela, fez eu botar o revólver na cabeça dela e tal e tal. Gente, eu juro pra vocês, durou uma semana, ou um pouquinho mais, Ele voltou. essa bicha foi assassinada em Mauá. Essa cafetina era uma cafetina lá. Entraram na casa dela e meteram bala nela. E aí a Samantha me falou, Lia, não conta isso pra ninguém, porque se tu contar essa história, vão dizer que foi eu que mandei fazer. E eu não quero me envolver com isso, porque não fui eu. Eu digo, Samantha, não foi tu, não é muita coincidência. Ela, Lia, a bicha tinha problema com um monte de gente, era envolvida com coisa ruim. Alguém mandou fazer. Mas se tu falar o que aconteceu, vão dizer que foi eu, que foi tu, e vai ter todo aquele fuá. Eu abafei o caso. Mas hoje em dia eu conto, porque a Samantha, até porque a Samantha também já partiu, né? Mas ficou um segredo entre eu e ela. Passou-se mais ou menos um mês e pouco, esse cara voltou num carro, só que eu não conheci. Ele parou o carro, e aí, quanto é o programa? Eu digo, é tanto. E depois que ela conheceu, ela começa Aí entra, aí eu entrei. Quando eu entrei, a gente no meio do caminho, tu não tá lembrado de mim, não? Ah, não. Aí ele pegou um cara que veio de moto, conversou contigo e tal, aí ligou a luz assim de cima, eu olhei pra cara dele, quando eu olhei pra cara dele, menina, eu lembrei. Eu digo, nossa, mas tu não voltou pra fazer isso comigo não, né? Não, eu voltei foi para ali comer. Ai, pai. Menina, o que eu ia fazer, gente? Fui pro hotel com ele. Minha filha, Ave Maria, misericórdia. O homem tinha um bananão que só deu pra minha salada. Me acabei com esse homem no hotel. Eu cheguei em casa contando pra Sam. ainda foi contar com a amiga dela que ajudou ela. A amiga dela deve ter falado um monte de coisa. Samanta não sabe quem foi que eu saí hoje. Ela, quem? Não vai me dizer que foi o Fabrício, brincando que era o namorado dela. Eu digo, não, Samanta. O cara que veio fazer o negócio comigo. Ela, Lia, tu saiu com esse homem, Lia? Tu sabe quantas pessoas esse homem já matou? Eu digo, não sei, Samanta, só sei que eu tinha que. Quem não pode com o inimigo se alia a ele. O que eu ia fazer? Eu ia dizer que não, o cara que tivesse amado, ele deu um tiro aqui dentro. Eu tive que fazer. E ela, e tu gostou? Eu digo, não, aproveitei o momento. Mas na verdade eu só fiquei com ele mais por medo, porque depois daquele clima todo, né, dele ter vindo fazer isso comigo, não tinha mais um Antes, desejo, né? Mas, como eu já estava dentro do carro dele e não tinha o conhecido na hora que entrei, eu fiquei pensando, se eu disser que quero sair, aí é capaz de fazer alguma coisa comigo. O que a gente pode esperar de um criminoso? Então a gente ficou, ele veio para mim, e veio mais umas 4 ou 5 vezes, virou cliente fixo. Só que, toda vez que ele vinha para mim, eu entrava com ele por obrigação, porque eu achava que eu estava obrigada a fazer aquilo por medo de fazer algo comigo. Depois, num certo tempo, eu mudei de horário, eu fiquei trabalhando de dia mesmo, né? Então, comecei a trabalhar de dia, então a gente perdeu contato. Mas o pior é que eu estava gostando de ficar com ele, porque na minha cabeça ele não era um. Como eu nunca tinha visto, né, ele fazer nada com ninguém e nunca tinha visto nenhuma notícia envolvida a ele, então para mim era como se fosse uma fantasia, né? Mas só imaginar que eu estava com uma pessoa que estava com as mãos sujas de sangue me dava muito repúdio, sabe? E raiva de mim mesma, mas ao mesmo tempo, o que eu podia fazer? Se o cara veio para fazer isso comigo, né? Eu estava me sentindo obrigada com medo dele se vingar depois. Então é isso, gente. Olha, é uma história triste, estranha, assim, incrível ao mesmo tempo. Eu sei, isso aconteceu comigo, eu fico chocada também, mas aconteceu. E é isso, né? Quantas meninas trans passam por isso e não têm a mesma sorte? Quantas meninas? Eu não gosto de trazer essas histórias para cá justamente por isso, porque são histórias tristes, eu não gosto de deixar vocês assim pensativos, né, com aquela sensação ruim, mas muita gente pergunta toda hora, ele fala das tuas experiências ruins em São Paulo, então eu vim falar para vocês, né? Nem tudo é flores. Um beijo, fiquem com Deus, desculpa, vou tentar trazer um pouquinho de história alegre no próximo vídeo, né, vou tentar, porque tá muito macabro, não tá as coisas aqui ultimamente? Uhum. Mas vocês querem saber, eu tenho que contar, vocês sabem. bom, gente, então essa E aí, meus foi a história da Lia, né? Que ela quase partiu dessa. E como eu falei, tipo, nesses lugares que o pessoal fala que é um dinheiro fácil, você está sujeito a passar esse monte de situação. E por isso que é, posso estar falando uma coisa, até coloquem nos comentários, mas até por isso que as estatísticas de meninas trans é até 30, 35 anos, algo do tipo na idade. Até por conta de que a maioria delas estão no meio da rua e pode acontecer coisas do tipo.